Pronto. Bom dia. Bom, eu quero falar para vocês agora sobre recriação de história. É um método simples para ser trabalhado em grupo ou no atendimento individual. Recriação de história é um conjunto de vivências que estimula a criatividade e os processos intuitivos. Recriação de história serve para melhorar a autoestima, a criatividade, que estimula o potencial criativo, o estado emocional, a inteligência emocional, a melhoria da convivência. Enfim, é um processo que facilita a expressão do jeito de ser da pessoa. Recriação de história ativa, é um processo que ativa os dois hemisférios do cérebro emocional de uma forma integrada, com ênfase no lado direito. Eu digo o seguinte, agora mesmo, se eu digo, quer dizer, que surge na minha cabeça um rio com uma pétala debaixo de uma alga, na hora que eu penso o rio, pétala, eu já estou usando o lado esquerdo do cérebro. Se eu digo, eu estou com a sensação de aperto, aí eu já começo a compreender que é uma sensação de aperto, eu já estou usando o lado esquerdo. Então é integrar o lado esquerdo e o lado direito. Então, a recriação de história está baseada em várias teorias que eu fui aprendendo ao longo como psicólogo clínico. Fui aprendendo através do atendimento individual, nos cursos que eu participei, como cliente. Então tem uma influência muito grande do processo de associação de ideias, do processo da espontaneidade desenvolvida por Moreno, né? das experiências terapêuticas de Milton Erickson. Enfim, é um processo de crescimento livre e tem uma influência muito grande do construtivismo, né? E da abordagem sistêmica. Então, a recriação de história a gente aprende vivenciando, aprende através das vivências. Cada pessoa tem a sua maneira de criar a sua história, de iniciar e terminar. Por que a palavra história? Porque foi a palavra que eu encontrei que seria mais adequado para falar o que eu estou dizendo. Nós sabemos que nós temos na nossa estrutura psicológica imagens que estão gravadas, que transitam na nossa memória emocional, que fruto de acontecimentos traumáticos ou acontecimentos prazerosos. Quando acontece no presente algo que provoque essas histórias, ela vem à tona, elas se manifestam. Então o processo de recriação da história é recriar alguns significados negativos que aconteceram fruto dessas experiências negativas para substituir por significados positivos, que também fruto das nossas experiências. Como é que se faz isso? Através da criação de enredos, da criação de textos, da criação de jogos dramáticos, resgatando sempre o lado saudável, o lado agradável. Então, ela começa uma história criada através de um lampejo afetivo, fruto de um incitamento. Então, tem algumas fases. Primeiro tem a fase, que é a fase do incitamento. Depois tem a fase da iniciativa, a fase da execução e a fase da elaboração. A elaboração, ela é feita naturalmente, em processo de insights. Pode chegar à consciência ou não.
Vou dar um exemplo. Vou contar uma história agora. Eu estou caminhando numa mata. De repente, eu olho para uma goiabeira. Tiro uma goiaba vermelha que está do lado direito. Dou uma mordida. E coloco o resto da goiaba no bolso. No bolso direito da calça. E continuo caminhando. Mais na frente eu encontro um riacho, um pequeno riacho. Aí resolvo molhar os meus pés no riacho. Sento e deixo que alguns peixes vermelhos que estão nesse riacho comecem a morder os meus pés. Aí me lembro da goiaba. Aí tiro a goiaba, dou a segunda mordida, corto, quebro, rasgo a goiaba, né, em vários pedacinhos e distribuo no rio. Esses pedacinhos no rio. Aí me sinto muito bem. Aí me lembro de 3 palavras que estavam escritas naquele último livro que eu li. Aqui é uma história. Veja o seguinte, eu comecei uma história, eu não pensei de maneira nenhuma do que eu estava, não pensei no enredo, foi uma coisa espontânea. Agora, na medida que eu fui contando a história, eu fui ativando algumas lembranças. A goiabeira, quando surgiu a goiabeira, eu me lembrei imediatamente do quintal da minha infância, da minha casa, o quintal da minha infância. Da goiaba que tinha lá, que eu comia. Quando eu me lembrei, quando eu tive acesso ao riacho dos peixinhos, eu me lembrei que eu tinha os peixinhos, que às vezes eu colocava a mão no aquário e deixava que eles ficassem mordendo meus dedos. Então, são lembranças agradáveis. Provavelmente eu estou substituindo algum sentimento negativo, algum medo, algum sentimento de culpa, que eu fui substituindo. Por isso que no Recriação da História, a gente utiliza sempre o lado saudável. A gente ativa o lado saudável, as lembranças saudáveis. Porque as coisas negativas serão substituídas espontaneamente. Ontem no Recriação da História, que hoje é 15 de março, ontem, no dia 14 de março, no grupo, eu contei uma história, vou ver se eu me lembro. Eu estava caminhando na minha rua, eu tinha mais ou menos, acho que uns 6 anos, 5 anos. Ou talvez um pouco mais. Eu acho que essa faixa de idade. Era 7 horas da manhã. Eu acordava bem cedo. Saía, ia para a rua, caminhar, brincar. A rua era uma rua bem larga, continua ainda essa rua lá. E tinha chamava de uma campina. E caminhando pelo lado direito, que minha casa ficava no lado direito da rua, na posição da minha casa, né? Na entrada da rua do lado esquerdo, onde eu estou agora, estava no lado direito, eu saí da minha casa. Então eu estou caminhando, estava caminhando. Como eu estou contando agora, eu estou também na história. Aí, na primeira casa da rua, eu vejo que tem um ovo saindo de um buraco. No buraco do muro. Um ovo branco. Sendo empurrado por uma galinha. E aí eu fico olhando. Aí olho de lado e coloco o ovo. Eu digo, ganhei um ovo. E eu fiquei com esse ovo branco na minha mão. E fiquei logo com medo, porque ele disse, esse ovo não é meu. Com certeza serei penalizado por isso. Aí vou para casa. E fico com medo de dizer à minha mãe que esse ovo eu peguei, que
tinha saído do muro de uma casa, da primeira casa da rua. Não me lembro se apanhei, mas me lembro que eu me senti muito culpado. E ontem, recontando, recriando essa história, como agora eu estou criando novamente, eu percebo que esse ovo, eles têm uma importância muito grande. Ele representa um presente que eu recebo toda vez que eu entro em contato com as verdades. E me sinto muito bem. Associo nesse momento esse ovo às boas notas que eu tirei, os presentes que eu ofereci, as coisas boas que eu realizei. Sento agora numa cadeira, abro um livro, na página 27, e escrevo algumas palavras que estão relacionadas a esse ovo presenteado da galinha morbosa. Agora eu vou contar mais uma. Vou utilizar alguns objetos aqui. Vou falar do meu encontro com o mago. O mago. O mago é uma grande referência. A grande referência para entender qual é a melhor maneira de contabilizar os frutos da sabedoria. Gostaria de tocar piano, não sei tocar, nunca tive a oportunidade de estudar piano, ou nunca me interessei. Acho que oportunidade eu tive. E eu pergunto, o que tem a ver isso com o mago? Eu não sei. Mas está surgindo agora. Volto para a calçada da minha rua e começo a contar as castanholas, que as pessoas também chamavam de coração de negro. E olho para o céu, que está bastante azul, e observo o movimento das nuvens brancas. Sei que, quando chegar em casa, só vou pensar em coisas boas.